tarde, turma do sexto ano. Hoje eu não vou passar a aula online, né, ao vivo, por conta das falhas que estavam acontecendo no áudio. Alguns estavam me ouvindo, outros não, outros me entendendo, outros não. Então, achei melhor gravar o vídeo e mandar para vocês, certo? Só que eu peço que tenham o compromisso de assistir, de prestar atenção na explicação, porque vai ter perguntas no meio, durante a apresentação, e ao final vocês terão que fazer o exercício e entregar para a gente poder corrigir, certo? Vamos corrigir, vamos dependendo aí do tempo, vamos ver se dá tempo de corrigir hoje ainda. Aqueles que forem terminando, a gente corrige, né? E os que não, vamos ver o que a gente pode fazer. Sim, outra coisa. Eu passei a enquete, né, para vocês fazerem. Não recebi de todos. Então, com isso, nem todos irão receber a pontuação necessária, né? Irão receber a pontuação melhor porque não fizeram a maquete. Alguns só que mandaram para mim um vídeo, a maquete feita. Então, se houver alguma nota que não gostar, que está baixa, foi devido à falta de interesse de vocês mesmos, né? Desses que não fizeram. Como eu disse, a nota dessa primeira unidade foi da primeira provinha que nós fizemos, né? Antes da pandemia, aquela nota. Aí, após as aulas começarem, eu passei uma atividade para vocês de revisão. Estou dando nota dela também, aquela atividade feita no Google e sala de aula. Um exercício que eu passei para vocês responderem e mandarem para mim, também eu dei a pontuação e da maquete. Então, depois eu estarei passando no grupo as notas para vocês saberem, tá bom? Então, o assunto de hoje, vou compartilhar a tela aqui com vocês, é o gráfico, certo? Vamos ver hoje o gráfico que está na página 68, percurso 8, certo? Então, abram os livros de vocês nessa página 68, para que vocês possam acompanhar a leitura. Então, para começar, o livro nos traz sobre a representação de dados, que o gráfico é uma representação de gráfico. E o que é um gráfico? Vocês já ouviram falar de gráfico? Já viram em jornais, em livros, né? O livro de vocês traz bastante gráficos. Quais outros meios, né, que vocês já viram gráfico? Na televisão, na internet. Tem também os gráficos de jogos que vocês assistem. Vocês não vão entender mais na frente o que é gráfico. Vocês já viram, mas talvez não sabiam o que era um gráfico, né? Então, gráfico são recursos importantes. Importantes para quê? São importantes para compreender a variação dos fenômenos naturais. A exemplo do clima, com a variação de temperatura, de umidade ou da quantidade de chuvas. E da mesma maneira também ele representa dados socioeconômicos, referentes à produção agrícola, ao crescimento da população ou à participação da mulher no mercado de trabalho, por exemplo. Então, são exemplos de assuntos que podem serem lidos através de gráficos, certo? Mais na frente a gente vai trazer as representações que tem aqui no livro de gráficos para que vocês possam entender melhor. Está dando só uma introdução. Então, os gráficos são usados em várias ciências e áreas do conhecimento. Quais? Na matemática, que é uma área que vocês estudam, né? E história. Não sei se vocês já estão vendo ou já viram ou ainda vão ver
na matemática sobre gráficos. Pode-se fazer gráficos de diferentes tipos, sobre praticamente qualquer assunto. Da venda de jogos eletrônicos, da figura 28, está falando aí, ó. Vocês que gostam de jogos, está trazendo aí um gráfico sobre um assunto da venda de jogos eletrônicos. Ao número de espécies também pode ser visto gráfico número de espécies de árvores ameaçadas de extinção em várias partes do mundo. Portanto, saber ler e interpretar os gráficos permite que os fatos de um mundo que nos rodeia sejam melhor entendidos. Então, o gráfico serve para isso, para que a gente possa ter uma leitura diferenciada sobre algum assunto, sobre alguma coisa. Por exemplo, o livro traz aí na figura 28, né? Na figura 28, ele traz aí esse gráfico sobre games, né? Os 10 games mais vendidos no mundo até abril de 2014. Então, vocês observarem aí no livro de vocês, tem os dados na horizontal, que é assim, ó, a linha deitada, e na vertical, a linha em pé. Na linha deitada tem os nomes dos jogos, né, os games, na horizontal. E na vertical, a quantidade em milhões. Então, através desse gráfico, a gente consegue identificar quantos foram mais vendidos, qual foi o mais vendido. Então, já traz aí, o livro traz a pergunta, que a gente vai ver nesse próximo slide, né? Vocês irão responder no caderno. Qual assunto é tratado e quais informações são expressas nos eixos vertical e horizontal? Já até dei a resposta, né? Qual é o título desse gráfico? Tem lá em cima. Os 10 games mais vendidos no mundo até abril de 2014. Isso aí é o título. É sobre o que o gráfico fala. E o que está expresso na linha vertical? Na linha vertical. A linha que está assim, ó, em pé. Vocês irão responder. E na horizontal, que está deitado, o que é que está expresso? Então, as informações estão todas aí no gráfico. Quero que vocês respondam no caderno e mandem para mim, na foto. Então, quais são os principais elementos de um gráfico? A gente acabou de falar, o título, né? Fica expresso em cima, como a gente viu nos mapas, onde ficava o título dos mapas, em cima, né? O título de qualquer coisa fica em cima. O lugar, quando necessário. Eu esqueci de escrever aí o período. Aqui se referem os dados. O lugar é quando se refere a algum gráfico de alguma cidade, né? Tem o nome da cidade, ou se refere a alguma empresa, alguma coisa assim, certo? Por isso que disse quando necessário. O período, a que se refere os dados, que é a data, né? Ou de quando até quando. E, além disso, é importante que os gráficos sejam acompanhados pela fonte, como a gente traz aí. Isto é, da informação sobre a origem dos dados. De onde foi tirado este gráfico, né? E onde fica a fonte? A fonte, ela sempre fica aí embaixo do gráfico. Como a gente... Não sei se vocês lembram, quando a gente estudou sobre mapas, que tem a fonte também, eu disse, a fonte é o nome de quem fez, ou do site de onde vocês pesquisaram sobre aquele assunto, isso aí é a fonte, certo? Vocês podem observar aí no final da folha do livro. Então, a página 69 fala sobre os gráficos de colunas. O que são gráficos de colunas? É construído com retângulos verticais, certo? Retângulo, vocês lembram que é retângulo? Aquela forma geométricazinha, né? Que é assim. Cujos tamanhos são proporcionais aos valores a serem expressos. Então, esse é um gráfico de coluna. Então, observa aí a figura 29, onde a gente encontra o gráfico de coluna baseado na tabela 1, certo? Tabela 1, ela traz o gráfico
sobre o quê? Traz informações, né, na verdade, sobre o quê? A produção de feijão e o ano safra, né, de 2005 a 2014. Notem aí que o gráfico facilita a visualização dos dados da tabela. Basta uma breve olhada no gráfico para saber que a maior produção de feijão no Brasil foi no ano de 2010, né? Observem aí. A gente vê que subiu, né? Passou dos demais em 2010. Quase 4, né? Na escala. Certo? Então, isso aí é um dos tipos de gráficos, gráfico de coluna. O primeiro gráfico que a gente vai conhecer hoje. Observem a figura 29. Então, observem que nele tem o título, né? Qual é o título? Brasil, produção de feijão de 2005 a 2014. 2005 a 2014 é o quê? Nas partes principais, nos elementos principais de um gráfico. Deixa eu só consertar aqui, enquanto dá tempo. Faltou, né? Que é o período. Outra informação. Período. Então, 2005 a 2014 é o período que o gráfico foi feito e a informação que está trazendo desse período. O título já disse o lugar. Tem o lugar? Não tem, né? Então, como o próprio livro trouxe, o lugar tem quando necessário. E a fonte? Temos aí lá embaixo, a fonte. Conab, série de área plantada, produtividade e produção. Grãos disponível em. Aí tem o site onde está disponível essa informação. Outro gráfico que temos também é o gráfico de barras. É construído com retângulos horizontais, com tamanhos proporcionais aos valores a serem expressos. Então, os retângulos dele é na horizontal, deitada. Observe a figura aí, 30. Também baseada em uma tabela, a tabela 2, que traz o tema, o título, Mundo, maiores produtores de aço bruto, em 2012. Aí traz aí os países e a produção em milhões de toneladas. E no gráfico traz, na horizontal, o número de toneladas, né, os milhões de toneladas, e na vertical, os países. Qual é o país que produziu maior tonelada de aço? É a China, né? 700 milhões, mais de 700 milhões, aproximadamente. E passando para a página 70, temos o gráfico de linha. Esse gráfico de linha, ele é semelhante ao dos gráficos de barra e de colunas, quanto à marcação das duas séries de dados, nos eixos horizontais e verticais. Certo? Em relação aos eixos horizontais e verticais, ele é parecido com o gráfico de barra e de coluna, só que ele é em forma de linha, ele não é na forma de retângulo, certo? Então, temos aí a figura 31, observem. Observe a figura 31, onde traz esse gráfico sobre o quê? O município do Rio de Janeiro, seu crescimento populacional no período de 1940 a 2014. E já trago uma pergunta. Qual era a população aproximada do município do Rio de Janeiro em 1940? No ano de 1940, qual era a população? Você vai observar no gráfico. Olha lá onde está o ano. 1940. Era aproximadamente quanto? Né? A gente não sabe o valor porque não tem cada valor. Está próximo de 2, né? Aproximadamente 1,9 ou 1,8, né? E em 2014, chegou a quanto? Né?
Dá para saber aí no gráfico. O gráfico está batendo lá 6, alguma coisa, né? Aproximadamente. Lembrando que é em milhões. Em milhões, certo? Então, percebendo aí nessa figura 31 que a linha, ela permaneceu subindo ou ela desceu? Se ela permaneceu subindo, quer dizer que a população, ela continuou crescendo com os anos, ela não diminuiu em nenhum momento, né? Observe aí, de 1940 a 2014, sempre ela subiu, sempre ascendeu. Quer dizer que a população manteve um crescimento, né? Não teve uma baixa. E para concluir, temos o gráfico de setores ou circulares. São semelhantes a um bolo cortado em fatias ou a uma pizza cortada em pedaços. Observe a figura 32, né? A tabela 3 e a figura 32. Traz esse gráfico em forma de setores ou circulares. Traz o tema aí sobre o Brasil, participação dos estados na produção de maçãs no ano de 2012. Sempre lembrando de ler o tema, o período, o lugar, né? Então, ele traz aí os estados, né? Que produziram as maçãs. A cada 100 toneladas, o estado produz. E a informação de quanto ele produz a cada 100 toneladas. E no gráfico a gente consegue identificar melhor, né, a informação. Olhem aí o gráfico. Quem produziu mais, né? Quem tem a maior quantidade em porcentagem. Vemos aí que o verde, que é 49%, é o estado de Santa Catarina, foi quem produziu mais. Em segundo lugar está o amarelo, que é o Rio Grande do Sul. Terceiro, Paraná, com 4%, e São Paulo, com apenas 1%. Certo? Então, quero que vocês, após esta aula, respondam o exercício. Acho que aí tá, a janelinha está cobrindo o exercício, mas o exercício da página 72 a 73, certo? E esse exercício traz a 10ª questão, para vocês criarem um gráfico, certo? Vocês irão criar. Como é que vocês vão criar este gráfico? No Google, que é o Google, né, que vocês utilizam no celular de vocês, tem vários aplicativos, certo? Como o Hugst, o Google Sala de Aula. Tem também um aplicativo chamado Google Planilhas, que ele serve para criar gráficos. E eu quero que vocês criem o gráfico que está pedindo aí a 10ª questão nesse Google Planilhas. Eu vou ajudar vocês aqui, fazer tipo um tutorial, né, para vocês entenderem como é que faz. Vamos aqui. Google Planilhas. Como é que vocês acham? Vocês abram o Google, certo? Estou abrindo aqui, bem aqui onde tem esses vários pontinhos, são os aplicativos do Google, certo? Vocês podem procurar o Google Planilhas. Olha ele bem aqui, esse verdinho. Vocês irão abrir. Irão criar uma planilha em branco. Vocês vão clicar aqui nessa. Que vocês vão criar. Primeiro, vocês vão colocar os dados, certo? Eu vou usar esse que já tem no livro, certo?
esse aqui do Brasil, da página 70, a tabela 3, onde tem estados. Eles vão colocar as informações. Primeiro vem o tema, né? Podemos esquecer do tema. Vou colocar o tema aqui em cima, nesse FX. Período de 2012. Abaixo do tema vem o quê? Qual estado? Os estados, né, que foram pesquisados. Estados, e aqui são os cada 100 toneladas produz. Pronto, as informações de cada da tabela. Aí temos o aqui, ó, onde termina o tema, né, para ficar tudo numa linha só. Certo? 49, 46. Vou arrastar aqui, ó, o Rio Grande do Sul está se escondendo. 4, tal, é 100. Então, essas são as informações que o livro traz, certo? Como é que eu vou colocar isso num gráfico? Vou selecionar tudo. Espera aí. Inserir. Ó, temos aqui, não seleciona ainda. Vamos tentar. Gráfico, certo? Aí vocês irão escolher que tipo de gráfico. Vamos escolher o gráfico aí que é de setores ou circulares, né? Que é o mesmo que está aí, mas aqui tem o gráfico de linhas, de áreas, traz até outros gráficos que vocês nem estão vendo. Gráfico de pizza, né? Que é esse. Traz a informação que é gráfico de pizza. Temos que estão vendo? Apareceu o gráfico. Quem precisa selecionar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Qual é o estado que tem mais? Isso aqui deu informações diferentes do livro, né? Deu 50% para o total, né? Santa Catarina, 24%. Rio Grande do Sul, 23%. Paraná, 2%.
é isso. Estão vendo como não é tão difícil? Vou colocar o gráfico aqui. Só o tema aqui que saiu errado, não sei porquê. Vamos tentar consertar. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como criar o gráfico, pesquisem no YouTube, tem várias formas, tem vários vídeos ensinando. Se o meu não foi muito bom, porque eu fiz aqui junto com vocês, certo? Não tinha feito ainda nenhum gráfico. E mandem para mim. Deixa eu ver aqui como é que vocês irão mandar para mim. Vocês irão mandar por e-mail, certo? Vou colocar meu e-mail no grupo. Vocês irão mandar para o meu e-mail para que eu possa avaliar esses gráficos de vocês. Então é isso. A aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, estarei até 5 horas e a aula vai até 5 horas, né? Estarei até 5 horas para ajudar vocês no que precisarem. Tchau, até a próxima semana.